Então vamos falar aqui sobre 7 maneiras de se livrar da gordura localizada. A primeira é surpreendente, mas não pula para lá não, porque não vale a pena. O que vale a pena é você clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. Bom, o nosso número 7, obviamente, é a lipoaspiração. Eu já vou colocar ele logo aqui de primeira, porque você já sabe que vai funcionar, que é eficiente. Só que tem que ter dinheiro, a recuperação demora. Então, o pessoal normalmente que está procurando algo nesse vídeo está querendo evitar essa etapa. Mas então, na 7ª, uma menção honrosa para a lipoaspiração. Aproveitando também para lembrar que o meu curso está com valor promocional, porque vocês me pediram em direct, está aqui fixado nos comentários todas as explicações. Está nos últimos dias. O nosso número 6, eu sei, você vai falar, não, Leandrão, você está de palhaçada. Palhaçada, cliquei aqui, você tá de brincadeira comigo. Perdendo gordura como um todo. Lógico, você vai perder gordura localizada, você vai perder gordura como um todo. Mas por que eu tenho que falar isso? Vamos lá. É pergunta recorrente dos meus alunos, de vocês, de todo mundo. Leandrão, eu estou perdendo gordura como um todo, mas eu quero perder só a localizada. Galera, isso envolve processos bioquímicos que a gente não consegue controlar. Então, você vai perder gordura como um todo. Como é que eu perco a gordura localizada? Secando. E aí você vai fazer uma dieta de redução de peso, de cut, coisa que eu já ensinei aqui no canal. Como montar uma dieta cut, Leandro Twin mais tema. Lembra sempre de procurar. Você vai fazer uma dieta simplesmente de hipocaloria, cardio, musculação e vai perder gordura como um todo, inclusive a localizada. Só que eu sei, eu não estou de palhaçada com a sua cara. Então vamos para o número 5. Depois dessa patifaria que você nos fez, o que você realmente tem para entregar para esse conteúdo? Tá, vamos lá. Tem a criolipólise. A criolipólise, ela realmente vai congelar a gordura e vai facilitar a gente perder gordura localizada. Leandro, ela realmente funciona? Sim, num grau pequeno, mas tem a sua eficiência. Agora, eu vou falar fácil aqui, tá? Pensa que a gordura, ela tá presa. Essa gordura localizada, ela é mais difícil de se desprender. A criolipólise vai soltar ela, mas não vai mandar ela para a casa do chapéu. O que ela vai fazer é simplesmente tornar apta mais fácil, ficar mais disponível para ser oxidada. O que você vai entrar agora? Com a dica anterior, dieta hipocalórica. Então você vai fazer uma dieta com baixa caloria, vai fazer o tratamento da criolipólise e com isso você vai conseguir recrutar mais dessa região. Um pouquinho. A galera acha que vai aplicar criolipólise, vai perder gordura pra caramba, só dali. Não tem como. Você tem que fazer o déficit calórico. O déficit calórico vai pegar a gordura como um todo. O que vai fazer a criolipólise é buscar um pouquinho mais dali. Assim como o nosso número 4, que é a lipostabil. A lipostabil é basicamente o mesmo funcionamento da criolipólise. Eu só não estou explicando detalhadamente porque eu já falei aqui no canal, tá? Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. A lipostabil é basicamente a mesma coisa, só que num grau acima. Aquele um pouquinho virou um pocão, mas ainda estamos trabalhando com pouco. Mesma coisa, não adianta aplicar lipostabil e não fazer dieta. Não vai dar em nada. Você vai ter que ter déficit calórico, você vai perder gordura como um todo, só que vai facilitar um pouquinho mais daquela região. Então, a lipostabil deve estar nessa lista também. Número 3, uma substância que é interessante, a ioimbina. A ioimbina, ela é uma antagonista dos receptores alfa-2, que atuam na mobilização da gordura como fonte de energia. Ou seja, se eu inibir o alfa-2, eu consigo queimar mais gordura. Esses receptores, eles são os que favorecem o acúmulo de gorduras nos locais que a gente tem tendência a ter dificuldade para perder dessa região, como por exemplo abdominal, quadril, culote. Então a ioimbina, ela pode te ajudar a perder gordura localizada. Mas aí que tá, assim como os outros, ela vai fazer essa interação e com isso você vai poder buscar a gordura mais dali. Mas não quer dizer que você vai perder só localizada, porque de novo, isso não tem como. Vai perder gordura como um todo. Porque imagina, vou tomar a cápsula, pensa abdômen, vou perder abdômen. Não é? Não tem nem como isso. Você vai ingerir ela e ela vai funcionar dessa maneira. Agora, o que a gente tem que lembrar da ioimbina? Ela vai funcionar bem em jejum, na ausência máxima possível da insulina. Então, qual que é o adequado da ioimbina? Não é você tomar de noite e treinar musculação depois de comer. Não.
acorda em jejum, ioimbina e vai fazer cardio, para você aproveitar, porque a meia-vida dela é curta, 2 horas. Então, tomou ela, espera meia hora, faz uma horinha de cardio em jejum, aí sim, com o déficit calórico, para que no final do dia você termine perdendo gordura corporal, aí você tem um bom resultado. Número 2, cinta abdominal. Não, pessoal, não. Cinta abdominal não funciona, tá? Número 2, gel redutor. Também não, isso aí é palhaçada. O 2, na verdade, é a farinha seca a barriga. Não, você não vai se decepcionar comigo assim. Errado também. O número 2 é fazer abdominal. Claro que quando eu faço abdominal, eu sinto aquela queimação, então eu perco gordura localizada. Obviamente que não, pessoal. Todas essas menções são para que você não cometa esses equívocos. O abdominal você sente queimar por conta do ácido lático, que é a quebra da glicose sem a presença do oxigênio, que eu já expliquei no outro vídeo. Então, é só para citar aqui. O jejum intermitente faz queimar a barriga porque eu li que sim. Também não, pessoal. O jejum intermitente é não comer. O que importa é o que você... Até esse nome jejum intermitente já é meio de doido. Porque o jejum só pode ser intermitente. Porque se o jejum for eterno, é a morte. Então todo jejum é intermitente. Mas o jejum é não comer. Então não comer não pode ser dieta. Então não vai funcionar. Mas o nosso número 2 é algo que as pessoas ainda não entendem. Principalmente aquelas que manipulam os hormônios. Que é o estradiol, hormônio feminino, você vai dizer alto, baixo demais. O hormônio feminino baixo demais parece, pelas evidências científicas que nós temos, que gera um acúmulo de gordura abdominal. Então, por exemplo, mulheres que estão na menopausa começam a ter um acúmulo de gordura abdominal. Tem outras coisas que concilia também, como a sarcopenia, como a hipocinesia. Verdade, hipocinesia, baixo exercício físico, sarcopenia, perda de massa muscular. Porém, o estradiol baixo demais gera um acúmulo de gordura. Por exemplo, o estradiol da mulher é mais alto. Claro que tem outros desencadeamentos hormonais que geram isso. Mas você vê que o acúmulo da mulher ela é mais nas pernas, glúteos, e o do homem é mais na barriga. Tem gente que está tomando esteroide, testosterona e taca antiaromatizante para dentro. Quando reduz o estradiol para caramba, além de gerar muitos efeitos colaterais, como grande indisposição, ereção ridícula, pele seca, ressecamento articular, entre outros, gera um acúmulo de gordura abdominal também. Então, não deixe o seu estradiol baixo demais. Tem que estar no nível certo. E as mulheres automaticamente também. E o nosso número 1 da lista. Basicamente falando, se eu não fizer uma lipoaspiração, mesmo que eu faça algumas outras coisas, eu vou perder gordura como um todo. Posso priorizar mais dali. Mas me explica o seguinte, mesmo eu fazendo essas intervenções, vamos dizer que eu faça todas, eu sou louco da cabeça, eu quero usar todas. Mas mesmo assim, o que está acontecendo? Eu estou terminando o meu processo, eu estou ficando, sabe, catavélico mesmo. Tô, sabe, braço muito fino para conseguir perder essa última gordurinha, porque essa vai demorar. Mesmo que você tome alguma coisa, ela vai demorar. Mesmo que você aplique alguma coisa, ela vai demorar mais. Então, pessoal, o nosso número 1 é fazer musculação. Não é porque, o Leandro faz musculação, ele é tendencioso. Não, não é, porque é a verdade. Veja só, vai pegar uma mulher que quer secar, ela tem uma gordura localizada na barriga. Ela seca, 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 aí as pernas ficam... Aí ela fica parecendo um macarrão com pernas. Quem entendeu a referência, escreve aqui nos comentários. Então você tem que dar a receita de engrossar as pernas. Que é qual? Musculação. Então você vai fazer musculação e vai hipertrofiar os membros inferiores e vai secar a barriga. Você vai perder a gordura do corpo inteiro, mas você vai priorizar volume, através agora da massa muscular, nas regiões que você... para não fazer você parecer um doente. Mesma coisa o homem. Mas o homem às vezes vai ficar com o braço muito fino, aquele peito para dentro e tal. O cara vai lá e treina para hipertrofia. Quando ele secar, ele fica com volume nas regiões que ele quer e não volume nas regiões que ele não quer. Então, fazer musculação é fundamental. Muitas pessoas dizem para mim o seguinte, Leandrão, cara, não consigo secar esse último. E eu vou olhar, e por foto dá para ver, que é pele sobrando. Aí você vai dizer, o que você indica para esse aluno? Como é que eu resolvo flacidez? Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui, porque às vezes você está buscando, né, perda de gordura, perda de gordura, perda de gordura, e na verdade você tem que resolver a flacidez.